Na verdade, deixa eu interromper o Salgadinho aqui. Quando ele fala assim que aprendeu muito comigo, mas esse menino ele foi uma lei da gravidade, assim. Quando eu digo que eu era contra dele ser locutor de rádio, como ele falou anteriormente aqui, as circunstâncias, nós ganhávamos muito pouco naquela época. E ele bateu na tecla que ia ser locutor. Aí um certo dia eu tô passando pela antiga rodoviária, tá? Eu ouvi aquela voz, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu lembro de detalhes. Aí eu falei, cara, essa voz... Quando eu olho o guri com o microfone na mão, eu falei, mas rapaz, eu não falei pra você estudar, pra você largar a mão de ser locutor. Não, tio, deixa comigo. Tá, aí os equívocos da vida. Se eu tivesse realmente influenciado o Rogério Salgadinho pra não ser locutor, nós teríamos perdido um grande profissional que hoje, o Rogério Salgadinho, ele domina a locução. A dicção, ele grava, ele produz, ele edita, ele é apresentador lá de televisão, nas merchans com o Rodrigão, na TV Record, ele faz de tudo, cara, sabe? Ou seja, ele ultrapassou as barreiras do Johnny Love. O Johnny Love também foi um processo da natureza. Eu não tive muitas pessoas que me estenderam as mãos, sabe? Uma das poucas pessoas que eu me lembro assim que falou, vai Johnny, Edgar Scaff. Entendeu? Agora, o Rogério, ele foi no MUC, ele acreditou, né? E se ele tivesse ouvido o tio, hoje não estaria aqui dando essa entrevista. Então, tá aqui do nosso lado aqui um baita de um locutor, um senhor da comunicação. Eu falo isso pra poucos, viu, Salgadinho? Obrigado. Aquele dia você ainda brincou, falou assim, chama de tio não que ele não gosta, mas ele sabe, quando eu não chamo ele de tio, aí eu acho estranho. Até quando ele não gostava de verdade, porque às vezes o Johnny, quando... Né, hoje tá solteiro, teve o período casado, mas assim, aquele tempo de solteirão, você imagina um sobrinho que fazia... Eu tenho orgulho dele até hoje, ele sabe disso, e sabe o quanto eu amo ele como tio. Chegava, e aí tio? Ele nem olhava. Eu falei, aquele dia eu falei porque quando ele esteve aqui, ele falou, o Rogério fica me chamando de tio, o marmanjão daquele me chamando de tio. Por isso que eu falei, não fala tio que ele não gosta. Mas é justamente, fala assim, é isso que faz a diferença. Porque ele fala isso brincando e tem essa liberdade da gente poder trazer isso aí. Ele fala, nunca deixou de falar, isso aqui é meu sobrinho. Em nenhum local. E eu falei isso ao vivo aqui brincando. A galera vai levar em conta. Hein? Não, eu já conhecendo ele, eu sei que esse aqui é um cara fechado. Muita gente o chama de metido. Eu sou quieto. Mas ele é até tímido às vezes. Mas eu vou te falar, é um contador de piada nato. Risões, tem que saber arrancar as piadas. Tem umas piadas dele assim que eu falo assim, é mais engraçado do que a minha, que eu acho que eu sou contador de piada, mas você pega um carro. Vamos voltar a 1996. Estamos ao vivo aqui com a Rádio Ativa, edifício 26 de agosto. Eu estou aqui com o Rogério. Tudo bem, Rogério? Benção, tio. Pô, dá um tempo, Rogério. Então já em 1996 ele me dava benção ao vivo, rapaz. Sério, meu? Tô falando sério, O Salgadinho, eu falo, Salgadinho, segura aí, cara, entendeu? Aqui não é titio, fala Johnny Love, aí, entendeu? Não, pode crer, tio. Eu falei, tá bom, tio. Mas sabe o que ele me lembrou? Eu fazia os flashes de um hipermercado famoso aqui, e o saudoso, já falecido, muito querido, um cara que todos nós somos fãs deles, Vilcinho Rodrigues. Grande filho. O Vilcinho, eu tive o prazer de conhecer o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, cunhada, pessoas da família dele ali. O Vilcinho foi um cara assim, além de ser um grande ouvinte dele, eu me tornei um amigo dele. E ele teve, já nos últimos dias, problemas com alcoolismo. Às vezes ele me vê, ô grande filho, tem R$1 aí pra me ajudar. Eu sabia pra que era. E eu com o coração partido, porque infelizmente, você tá ajudando a pessoa a se matar. Eu não sabia muito como agir naquele tempo, mas o Vilcinho, vamos lá agora ao que vai fazer a gente rir um pouco. Ele tinha um programa na capital, que eu não me lembro o nome, X Bagunça. Lembrei o nome, X Bagunça, era o Vilcinho, o Doni. E quem mais? Tinha mais um ainda? O Doni que você fala, o Doni Merlotti? Doni Merlotti. E acho que eram os dois principais ali. Tinha mais alguém ali, não lembro, Johnny. Eu também não lembro, cara, Mas o Johnny era o flechista da rádio, o flechista oficial da capital, era o funcionário da rádio. E eu era o flechista desse hipermercado. E os caras sabiam. Se eu não me engano, o Juju, que hoje é um grande amigo, irmão também, o Juju pegou e falou assim, o Salgadinho é sobrinho do Johnny. Falou pro Vilcinho, no ar. E os caras falaram assim, então você só vai entrar no ar se você der benção para o tio, porque eles sabiam que o Johnny não gostava. E eu, meninão, 18 anos, eu fazia locução na loja e fazia os flashes pra rádio. Falei, meu tio não gosta, cara.
Mas assim, o cara, o Vilcinho tá falando. É o grande filho, vamos lá agora pro hipermercado tal, falar com o Rogério. Eu não tinha salgadinho naquele tempo ainda incorporado ao nome artístico, né? Qual que é a deixa pra você entrar no ar aqui pro Johnny Love? Bença, tio! Foi muito legal. Isso acho que foi em 99. Não, aí eu te conto mais. Deixa eu contar os babados salgadinhos. Aí tinha as festas, né? Ney? Tinha as festas, tava lá, show do Titãs. Aí tava o Johnny Love, o Bambambam na portaria, ao vivo com a Radioativa ali e tal, 102,7. Aí me chegava o Rogério Salgadinho, que não era Salgadinho na época ainda, né? Ô tio, é o seguinte, me coloca pra dentro aí, entendeu? Aí eu falava, ó, deixa o Rogério entrar, é meu sobrinho. Quando vê aquelas cabecinhas passando, tio, isso aqui é o Tiagão, aquilo ali é o Pedro, Maria, Raquel, Armando. Eu falei, não era só você, cara, não fica frio, tio, entendeu? Era ele. Mas, ó, levava a família inteira. Pra minha defesa, era eu e era um amigo no máximo, que hoje é amigo dele também, que é ele tem um amigo Binho, e o meu amigo Binho é amigo dele também. E era eu e o Binho, ou eu e o David, e mais umas 6, 7 amigas. Então, assim, eu levava, e eram amigas, não era paquerinha nem nada. Sim. Eu parecia, mas eu não era o pegador. Eu era o cara tímido, eu era o cara que arrumava as namoradinhas, paquerinha, mas eu não, vamos usar um linguajar aqui, eu não pegava ninguém, nem gripe. Eu era o zero esquerda. Era um zero esquerda. Eu era o cara que apresentava, fazia as apresentações. E sem contar que ele usava até meu crachá da Radioativa de vez em quando, rapaz. Eu falei, mas cadê o Johnny Love? Já entrou? Eu falei, não, eu tô aqui. O Salgadinho tava lá, 15 anos, 14, 13, tava nem aí. Essa é, como diz a gente assiste podcast também de... Tem um cara que eu assisti hoje um vídeo, o cara falou assim, ó, esse crime já prescreveu. Na verdade, quem me deu o crachá foi ele, tá? Até a camiseta da Radioativa, sabe? Ele, né, todo mundo eu tenho camisetas da Radioativa que ele não tem. Olha, que coisa. Porque ele me dava. E esses dias eu falei pra ele que eu tenho uma toda plotada lá na casa da minha mãe, uma Radioativa de fora a fora. Ele pegou e falou, você tem lá? Eu falei, tenho. Foi. Eu tinha short da Radioativa, você lembra do short? Short, tinha calça, tinha calça, tudo. Eu tinha short, eu tinha um amigo já falecido também, que falou assim, se não fosse a Radioativa, você não tinha roupa, né? Falou desse jeito, mas na época, tirando onda comigo, eu falei, graças a Deus, falei, eu sou Radioativa mesmo. Graças a Deus existe a ativa, né? É verdade. E Jesus me salvou da mentira, porque a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, mas eu era tão mentiroso por conta de rádio, que eu falava que eu trabalhava na Radioativa.